Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Alice, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quem ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Mas quem já é inscrito aqui, já acompanhou a minha história aí desde o meu primeiro vídeo. Então, eu acho que esse vídeo é super importante justamente por conta disso. Por quê? Eu decidi fechar a minha loja e aí eu percebi que eu recebi alguns comentários ainda do primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, que é justamente o que eu falo quando eu abri a loja. E aí o pessoal me desejando boa sorte, enfim. E é um vídeo que ainda tem muito acesso, porém, depois de 2 anos eu decidi fechar essa loja. E aí demorou um tempinho para pensar como falar nesse vídeo, o porquê disso. Mas enfim, esse vídeo é sobre isso. Eu fechei a minha loja depois de 2 anos. Bom, gente, eu há 2 anos atrás, como eu disse, eu abri a loja. Foi uma história bem assim legal, bem motivadora. Tem um vídeo aqui no canal, que é o primeiro vídeo que eu postei, como já disse. Quem ainda não assistiu, depois desse vídeo vai lá e dê uma olhadinha, porque ele é bem inspirador, principalmente para você que se sente preso e tem medo de abrir um próprio negócio, enfim. Não é fácil, mas é uma experiência incrível. Para mim foi uma experiência incrível na minha vida. Mas o que aconteceu comigo é que em 2 anos tem altos e baixos, obviamente a gente aprende muita coisa mesmo. Além do fato da a gente conhece novas pessoas, enfim, é muito legal. Eu não tenho que reclamar de nada, só que assim, você precisa ter um bom controle de caixa, você precisa ali ter um autocontrole muito grande para gerenciar um próprio negócio. E principalmente se ele começa a crescer de uma forma que você às vezes olha assim, nossa, eu consegui, olha onde eu já tô. Então, para mim aconteceu justamente isso. Comecei tipo praticamente do zero, foi bem difícil, mas eu tive um boom muito grande e a minha loja ela cresceu assim, em 2 anos ela cresceu de uma forma incrível, que inclusive eu não tinha suporte financeiro para poder manter ela durante um bom tempo ali, porque tinha muita procura e eu não tinha dinheiro, né? Então, assim, aconteceu muitas coisas dentro desse tempo. Chegou um período que eu tava. Tem até outro vídeo aqui que eu falo sobre. Eu tive a loja física também, né? Que eu fechei ela, a loja física, fiquei só com delivery, que na verdade o delivery eu vendia muito bem, só que a loja física também vendia. Só que por falta de ter ali produtos pro visual, a loja física você tem que manter muita coisa. Então, pra mim, não ficou tão viável. Depois de um tempo eu fechei. Aqui eu tenho outro vídeo que eu falo sobre esse período, que foi onde eu passei uma crise bem difícil, não só financeira, mas também pessoal, assim. Como pessoa, foi um momento que eu tive que ter, assim, uma cabeça muito forte para poder gerenciar tudo o que acontece. Porque muitas vezes você tem o seu negócio próprio, você foca muito nele. Só que muitas vezes você acaba esquecendo de você mesmo como humano, que você precisa viver a sua vida e não viver só apenas para trabalhar. E isso acontece muito, inclusive pode estar acontecendo com você aí agora. Então foi um momento que para mim foi difícil e eu me reergui. A partir do momento que eu entendi que não era por ali que eu devia seguir, estava vivendo de uma forma que eu estava sofrendo. E a partir do momento que eu me reergui, eu comecei também a entender melhor as coisas que eu queria na minha vida naquele momento. E aí foi aonde então eu decidi fechar a loja. Eu não fechei por questão de faliu, nem nada desse sentido. Na verdade, até surpreendi muitas pessoas quando eu decidi anunciar que eu estava fechando, justamente porque estava tudo bem, estava tudo indo. Mas, como eu disse, eu parei e analisei como que estavam as coisas da minha vida e o que realmente eu queria. Se eu me via trabalhando naquilo depois de daqui 5 anos, por exemplo. E eu não me enxergava tendo a minha loja e crescendo, que é o que eu venho aqui ensinando nos meus vídeos, como crescer e não sei o quê. Só que eu não me colocava como um empresário daqui 5 anos, daquela forma, trabalhando daquele jeito. Para mim, inclusive, acabava sendo desgastante, porque tinha que dedicar muito tempo e investimento nisso, sendo que, na verdade, no fundo, é um sonho que eu tinha e ainda tenho, porque não digo que talvez eu não volte, só que no patamar de outras coisas que eu quero na minha vida, ter um comércio, essa vida de microempresário e tudo mais, ela estava consumindo muito meu tempo e deixava de fazer outras coisas
que eu queria pra minha vida, inclusive igual estar agora gravando um vídeo. Então eu não tinha tempo nenhum para nada, para viver outras coisas. Como eu tinha passado numa crise, então eu estava me reerguendo, só que eu estava passando por um momento que antes, para poder justamente sair dessa crise, eu fui morar num salão, onde eu tinha que dividir o salão entre salão e casa. Sendo que antes eu tinha uma casa comercial, eu acredito que eu já mostrei aqui também em algum outro vídeo aqui do canal. Eu mostrei a minha cozinha e aí eu tinha uma casa comercial super grande, onde eu tinha 3 quartos, enfim, tinha um monte de coisa. E para poder manter o comércio, eu tive que doar praticamente todos os meus móveis e dividir minha casa num salãozinho minúsculo, bem precário inclusive. E para mim era muito difícil viver tendo que dividir o salão. Imagina você morar num salão onde não tem nem ventilação, a única ventilação era a porta da frente, só que você não pode mostrar que você tem uma casa dentro do salão também. Era bem complicado, não tem por que eu não falar isso agora também. Mas era bem complicado e eu vivia a situação, perdi quase todos os meus móveis, eu sabia que eu tinha que me reerguer, eu sempre datei muito as coisas na minha vida, eu sempre tenho muito o pé no chão, assim, ó, eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer, mas eu tenho um ano para resolver. E foi o que aconteceu. Então eu passei um ano inteiro, assim, vivendo uma vida muito difícil para me reerguer. Eu sempre gostei muito de sair, de conhecer outras cidades, em restaurantes, coisas assim que eu tive que abrir mão tudo da minha vida para poder manter o comércio. E a partir do momento que eu comecei a ver isso, e eu já tinha me afundado nisso, eu entendi que não era, no fundo, era um sacrifício que no fundo eu não queria. Por mais que a gente tenha os nossos sonhos na nossa vida, os nossos sonhos não é feito para... Os nossos sonhos não é pra gente sofrer com eles, é pra gente se realizar e ser muito feliz. E quando chegou ao ponto que eu poderia já estar saindo dessa situação que eu me coloquei, que eu já poderia estar alugando uma casa, ficando só com um salão ali, ou podendo alugar um salão bem melhor, coisas assim, foi onde eu tive que tomar a decisão e entender o que eu realmente queria na minha vida. Só que se eu entrar a falar sobre os próximos passos, sobre sonhos, aí seria outro vídeo, porque meio que sai fora do contexto aqui desse vídeo, que foi fechar a loja. Porém, dentre vários sonhos que a gente tem na vida, o meu sonho era ter a loja, mas também era viver uma realidade totalmente diferente de ter uma loja. Era fazer vídeos para o YouTube ensinando as pessoas coisas que eu aprendi. Alguns vídeos aqui eu já disse, mas eu sou formado em marketing e gestão de negócios. E eu percebi que todos nós temos o dom de servir, de repassar o que aprendemos para os outros. Todo mundo tem. Você tem, que está me vendo aí, você tem coisas que eu não sei. E que quando você consegue ajudar o outro, ensinar o outro um caminho onde aquela pessoa vai se realizar a partir do que você já viveu ou que você estudou e tudo mais. Então, para mim, todo mundo tem esse dom. E é incrível, é algo muito realizador e é algo que, tipo, no fundo, para mim, é o que viemos aqui na Terra para poder servir o outro, ajudar o outro. E não só o ajudar a questão de dar algo, não é questão só financeira, mas também na questão de ensinar, ajudar o outro a crescer. Isso é super importante. E eu sempre tive isso muito em mim, todas as coisas. Sempre fui, assim, muito conselheiro para as pessoas, desde sempre. Sempre, tudo que eu aprendi na minha vida, eu gostei de repassar. Ou até mesmo a questão, por exemplo, de trabalhar com marketing, eu vivia fazendo coisas para os outros de marketing, sem cobrar nada, justamente para poder servir o outro e ajudar o outro e ver o outro a crescer. Então, eu tenho isso muito em mim. E inclusive foi o intuito do canal aqui falar sobre, quando eu comecei, foi falar sobre como abrir a loja e incentivar outras pessoas. E aí comecei a ensinar coisas que eu comecei a trabalhar com isso. E que eu estudei também para isso. Aí eu parei para entender que, na verdade, a base de tudo que estava acontecendo na minha vida não era ter um comércio. Mas sim aprender tudo que eu estudei, inclusive, mais a vivência de ter um comércio, para poder ajudar as outras pessoas e repassar. E também outras coisas que a gente passa quando você tem um comércio, que não é só a questão de você manter o seu negócio, mas é você manter aqui, ó, a sua saúde mental e crescer, não só como empresário, mas como pessoa. Principalmente quando você tem um comércio pequeno, você é muito limitado pelas coisas da sua mente, assim, pelas coisas que você acredita, pelas coisas que você já vem, as crenças que você já vem de antes, que você não pode alcançar isso, que fulano, por sei lá, as redes maiores, você não tem o poder de alcançar algo tão grande na vida. E esses bloqueios são o que impedem as pessoas de crescerem, inclusive de desistirem por conta disso. E aí eu entendi que, na verdade, o meu propósito não é
era ter o comércio em si, por mais que até gostei dessa fase da vida. Mas era assim, ajudar as pessoas a passar por esses processos e inclusive em momentos difíceis que essa decisão na vida delas de ter um comércio pode vir a acontecer, você precisa ter um equilíbrio, você precisa se conhecer, autoconhecer. Então eu comecei a entender diferente o meu propósito, assim. Tanto que hoje aqui no meu canal, os meus vídeos são variados, não só são sobre marketing, sobre confeitaria, e são sobre também autoconhecimento, saúde mental, lei da atração, essas coisas que eu comecei a viver e que eu já vivi e que eu também queria repassar para as pessoas justamente para poderem simplesmente ver as coisas de uma forma diferente. Porque, na verdade, como eu disse, os nossos sonhos, eles não são feitos para a gente sofrer. Se você está sofrendo com aquilo, por mais que você tem que dar o máximo que você pode. Só que se você coloca na situação de sofrimento, é porque, na verdade, você está no caminho errado. E tudo bem, até mesmo porque, como eu disse, a gente não tem só um sonho na vida. E talvez aquele, na verdade, é um caminho para você alcançar outros sonhos, que é o que eu vivo hoje. E dentre esses sonhos, um dos meus era alugar uma casa maravilhosa, onde eu pudesse gravar meus vídeos, ter uma vida totalmente com contato com a natureza, que eu amo, poder viver uma vida rural, ter uma vida rural, onde eu posso ter meus bichinhos, ter a natureza, voltar a ter tudo que eu tinha antes, na antiga casa, para construir meus móveis, enfim. E a partir do momento que eu comecei a sair dessa crise do comércio, eu tive que tomar uma decisão, que era ou alugar outra casa, outro salão e seguir por ali, ou viver um outro sonho da minha vida, que era esse boom que eu estou vivendo agora, que é totalmente diferente, que é viver minha vida totalmente isolada, onde eu moro numa área rural, no meio da natureza, onde eu tenho as minhas coisas, onde eu me ergui, onde eu tenho uma casa maravilhosa. Então eu tinha que ter duas decisões, e uma não tinha como manter a outra. Se eu tivesse manter o meu comércio, eu não poderia morar num local distante da cidade. E aí, mesmo assim, ao contrário. Ou eu mantinha o comércio e alugava uma casa por lá e não vivia esse sonho que eu vivo hoje. Então essa foi a minha decisão de fechar meu comércio. Eu falo aqui também que para você encerrar um ciclo na sua vida, para você fazer mudanças na sua vida, as coisas não precisam dar errado para você fazer uma mudança, para você encerrar um ciclo. Inclusive nesses vídeos que eu falo sobre autoconhecimento, sobre autocuidado e tudo mais, justamente uma das pautas é justamente essa. Você não precisa, por exemplo, num relacionamento você esperar ser traído, você trair outra pessoa, ou você simplesmente esperar acontecer algo ruim para terminar aquela pessoa. Se simplesmente você já sente que no seu futuro você não se vê mais no relacionamento. Então, é tão bom quando as coisas se encerram de uma maneira pacífica, tipo, tá tudo bem, só que eu decidi fechar porque eu não quero mais ter um comércio, eu não me vejo daqui 3, 4, 5 anos tendo comércio. Por que eu vou manter esse comércio? Só para dizer que eu tenho um comércio? Então, o exemplo do relacionamento é a mesma coisa disso. Você não precisa esperar as coisas darem errado, você se encher de dívida para poder você fechar o seu negócio, para depois você sair com um monte de dívida e aí você sai frustrado, vai parecer que foi uma experiência horrível na sua vida e você vai entrar em outro sonho ou não, às vezes você vai ter que passar um momento muito difícil ainda para poder começar a viver outras coisas, sendo que poderia ser totalmente diferente se você tivesse parado um minutinho da sua vida ali e pensado e analisado tudo o que realmente você quer futuramente e como que está a sua vida hoje. Então, para mim foi isso, tanto que para mim não é uma experiência frustrante, pelo contrário, é muito aprendizado. Saí de cabeça erguida, saí feliz, conquistei uma clientela incrível, assim, tive bastante clientes, inclusive acredito que se eu voltar um dia, eu consigo resgatar esses clientes justamente por essa relação que foi criada ali. Só que no momento não é o meu sonho, é um sonho já realizado. Agora eu tenho N sonhos aí para se realizar. E essa fase nova da minha vida, inclusive, é para alcançar todas essas outras coisas que eu ainda não alcancei. Porém, ter uma loja, graças a Deus, eu alcancei. E para mim foi uma experiência incrível de muito sucesso. Então, para você que me segue aqui, continue aqui no canal. Eu pretendo postar algumas coisas ainda sobre marketing, enfim, empreendedorismo. Só que você que se identificou comigo, e não só pela minha história de ter uma loja, enfim, aqui vai ter outros conteúdos também, onde a gente vai falar muitas coisas. Inclusive, como que eu realizei esse sonho, como que eu criei esse sonho de estar morando na casa que eu tenho hoje, na vida que eu tenho hoje. É um vídeo que eu vou falar futuramente sobre lei da atração, sobre criar um imã do seu sonho com você mesmo.
principalmente nos momentos difíceis, porque por mais que eu consegui sair de uma situação difícil, eu consegui tudo, a vida que eu tenho hoje, a forma como que eu vivo hoje, é justamente por começar a trabalhar mais a minha mente e também atrair as coisas mais próximas a mim. Os nossos sonhos, na verdade, eles estão aí pra gente realizar, obviamente, só que nem sempre ele precisa do caminho mais doloroso, você não precisa sofrer tanto para poder conseguir alguma coisa, porque quando quer para ser seu, vai ser. A diferença é que você precisa atrair aquilo, não só ficar se matando para alcançar aquilo. Quando é para ser seu, ele vem de uma forma tão leve, e aí é outro vídeo que eu vou falar sobre esse tipo de coisa. Mas enfim, você que se identifica comigo, continua aqui no canal, vamos falar sobre outras coisas, tem meditação aí que eu já postei, tem som de passarinho, a vida que eu vivo hoje aqui pra mim é incrível, eu gostaria de compartilhar com vocês e eu compartilho. E a gente vai ter outros assuntos também para falar durante todo esse tempo. Para você que tem o sonho de ter um comércio, de ter a sua loja própria, não desista, mas amadureça bem a ideia na sua cabeça, veja bem, esteja disposto a encarar tudo, mas a princípio se veja naquilo daqui a um tempo. É bom se aventurar, só que você tem que se identificar muito com aquilo que você quer na sua vida. Ou se é uma ponte para você alcançar outras coisas, que é o que aconteceu comigo, para mim é uma ponte de vivenciar outras coisas, então viva essa experiência, se joga, porque para mim foi uma experiência incrível, mesmo nos momentos mais difíceis, para mim ter um comércio, foi uma experiência que mudou a minha vida totalmente. Mudou minha percepção de vida, mudou a questão de saber a liberdade que você pode ter e a capacidade que você tem. Assim. Você consegue, cara, ter seu próprio dinheiro fazendo aquilo que você gosta, fazendo aquilo que você sabe e ainda poder gerenciar muitas coisas na sua vida que talvez você trabalhando para os outros você não consegue. Então não desista disso se você tem esse sonho e continua aqui no meu canal, tá bom? Um beijo para todo mundo. Quem ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber aí notificações de novos vídeos. Deixa seu like aqui nesse vídeo e também deixa um comentário aí, se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei aqui também. Comenta aqui embaixo que a gente vai conversar, tá bom? Um beijo e até mais.